Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o LibreOffice Impress e agora nós vamos dar continuidade ao menu arquivo. Vamos lá? Então, olha só. Dentro do menu arquivo a gente já viu alguns elementos chaves e vamos continuar a ver o que numa apresentação de slides nós podemos fazer. Vamos lá? Então, voltando aqui para o Impress, nós temos dentro da opção de exportar, que a gente estava vendo, né? Nós vamos aqui em arquivo, exportar como PDF. Nós temos a opção de escolher os slides que a gente quer que sejam exportados, além de configurar aqui um controle em relação à qualidade da imagem, né? Para reduzir até 90% reduzir para 90% a qualidade, ao invés de 100%, né? Isso faz com que o tamanho do arquivo seja menor. E também vimos que existe a possibilidade de proteger com uma marca d'água. Então você vem aqui e adiciona a marca d'água, colocando professor Fábio Augusto e todos os slides da apresentação, que no caso vai ser em PDF, terá a marca d'água Fábio Augusto. Em geral, quando a gente faz essa escolha, ele vai colocar de uma maneira em uma diagonal, né? E aí você vai falar para mim, professor, mas é possível copiar a informação dentro do slide. Isso se no mecanismo de segurança que a gente viu não estiver definida uma senha onde você pode marcar todos os elementos aqui, inclusive a opção de permitir copiar o conteúdo. Então isso a gente viu na aula passada. Agora, nós temos mais opções aqui presentes dentro de arquivo que são importantes. Olha só, nós temos a opção de envio. Na hora de enviar, nós podemos enviar essa apresentação como documento por e-mail. Então, ele vai enviar ali, no caso, como um anexo. E a mesma coisa pode acontecer no formato PDF. Então, você está vendo aqui, ó, enviar por e-mail como PDF. Então, ele mesmo já gera o arquivo em PDF e coloca como anexo para a gente poder despachar. Tá claro? Então, é uma característica que a gente tem aí dentro do menu arquivo. E a qualquer momento nós podemos visualizar no navegador essa apresentação. Então você vai ver como que ela ficaria numa página da internet. No nosso caso aqui, se eu clicar em visualizar no navegador web, ele vai visualizar uma página em branco, né? Porque nós temos aí, claro, ele vai pedir para eu escolher qual navegador que eu quero que seja utilizado. Eu quero o Google Chrome, dou OK, e aí a gente vai visualizar a apresentação, né? Então ele traz ali um web preview da apresentação, no nosso caso aqui ela está em branco. Se tivesse alguma coisa aqui presente, a gente enxergaria. Vamos fazer o seguinte então, vamos colocar uma informação. Vou colocar aqui, aula de LibreOffice, e aqui embaixo a gente vai colocar Impress. Beleza, já tem uma informação. E aí na hora de você ir em arquivo, visualizar o navegador web, a gente vai ter essa informação presente, ó, aula de LibreOffice Impress. Beleza? Então, é como ficaria a apresentação diretamente no navegador. Então, como está tudo branco, ele não está trazendo um padrão de cores, né? Ele está trazendo exatamente uma cópia fiel daquilo que a gente tem presente dentro da nossa apresentação. Beleza? Bom, voltando para cá, então vou fechar aqui. A gente ainda dentro de arquivo temos outros elementos importantes, olha lá. Temos a opção de impressão, que aqui quando eu clico em imprimir, a gente vai ver que tem um papel muito significativo ali a apresentação. Então quando a gente vai imprimir, o padrão é que todos os slides sejam impressos, beleza? Só que tem um detalhe, eu posso escolher quais slides que eu quero que sejam impressos, se eu quero imprimir apenas os slides pares, ou se eu quero imprimir os slides ímpares. Veja só que na criação aqui os caras esqueceram de colocar o M, ficou ímpares, né? Então quer dizer, você já sabe, tudo isso daqui é alterado por diversas pessoas espalhadas no mundo e aí não se deram conta desse tipo de erro. Mas tudo bem, até aí não tem problema. E também posso imprimir apenas a seleção, que são os slides que estiverem selecionados. Então, cabe a mim fazer essa escolha. Além de fazer essa escolha, eu também posso determinar que esse impresso possa acontecer
só de um lado da folha, se a minha impressora permitir isso, ou eu posso fazer frente e verso. Posso determinar a quantidade de cópias e também o layout da página a qual esse slide vai ser impresso. Por padrão, os slides eles estão ali, vamos dizer assim, configurados para serem impressos um slide por página. Então, se você quiser, você pode mudar, colocando aqui ó, até 16 páginas em uma folha. Não vai dar para enxergar, né? Não vai dar para você fazer esse tipo de impressão. Então, você acaba... Isso aqui no geral, tá? Mas, claro que a gente tem o padrão de impressão do Impress. Que aí a gente pode optar por imprimir slides ou por imprimir folhetos, conforme layout, com até 9 slides por página. Então aqui, ó, aqui ele está trazendo o geral, né? Então, vamos tirar aqui o do geral, que a gente colocou 4. Vamos colocar ele aqui para 1. Que aí vira o padrão. E agora sim a gente está vendo como no LibreOffice Impress. Tá vendo só? Então 9, 4. Ele vai colocar aqui um de cada lado, né? Ou então 3, que aí ele traz as linhas pautadas. Então, existe a opção da gente fazer a impressão da nossa apresentação, seja através de slides, que seria um slide por página, ou através de folhetos, que a gente pode escolher até 9 slides, né, por página. Lembrando que 9 slides não dá para enxergar muita coisa, vai ficar ali com uma limitação muito grande, né, principalmente quando tem texto. Agora, 4 slides é o ideal, 6 slides ainda dá para enxergar, mas 3 é o recomendado. Por quê? Porque aí você tem linhas pautadas que automaticamente já são geradas na impressão para que você possa colocar anotações. Isso é ótimo para você acompanhar, por exemplo, uma palestra, né? Ou até mesmo uma aula, né? Então, se você quiser imprimir, por exemplo, esse material, você pode imprimir. E aí vá na escolha de folhetos e aí opte por 3. Ele vai trazer então os slides e as linhas pautadas para você colocar informações pontuais sobre aquele slide em específico. Beleza? Então aí vem as outras opções, né, de configuração. Você tem aqui, ó, cores originais que serão impressas, se você quer uma escala de cinza, se você quer preto e branco, se preserva o tamanho original ou se ajusta a área de impressão. Todos esses elementos aqui são elementos de configuração que você pode adotar na hora de imprimir. Beleza? Bom, voltando para cá, galera, a gente ainda dentro de arquivo temos mais informações para ver. Além do imprimir, claro, aqui a gente entra em configurar a impressora, mas já foge do que determina ali a nossa aula, porque cada impressora tem a sua própria configuração. E aí em prova ele não costuma cobrar isso, justamente por conta disso. Cada impressora tem a sua própria configuração. Já em propriedades, ele vai trazer as propriedades do documento. Então, o nome do documento, que é o nome que você deu, que tipo de arquivo é, qual a localização, como ele não está salvo, ele não traz a localização, qual o tamanho, ele traz desconhecido porque a gente não salvou, quando a gente salvar ele vai trazer um tamanho, data de criação, data de modificação, né? E ele vai trazer também se esse documento ele é assinado digitalmente ou não. Assinar digitalmente é aquele que possui o certificado digital que pode garantir a autenticidade do documento e a integridade. Aí fica a critério da pessoa que queira fazer isso, beleza? E aí, claro, ele traz outras opções aqui nas propriedades. A descrição, que você pode preencher, propriedades personalizadas que você quer que apareça. Então, se você quiser, você pode adicionar, né? Então, tem aqui a opção de adicionar a propriedade. Se você quiser colocar ali, por exemplo, o seu e-mail, você pode. Então, quer dizer, além de ter o nome do autor, eu tenho o e-mail para contato. Então, fica a seu critério, beleza? E em segurança, nós temos aqui as opções que você pode gerar a apresentação como arquivo para somente leitura, né? E também, claro, você tem a opção de proteger, colocando uma senha, se for necessário. Beleza? Bom, essas são as opções que a gente tem dentro de arquivo. Lembrando que a assinatura digital é aquela opção que eu acabei de falar para você.
Então, você tendo um certificado digital, você pode proteger o documento, né, contra alterações que não sejam feitas por você. Então, você garante a integridade do documento e a autenticidade. Então, aquele documento só pode ser feito e alterado por você. Beleza? E aqui a gente tem a opção de sair do LibreOffice. Ctrl Q, sai do LibreOffice. Aí você simplesmente pode adicionar o Ctrl Q aí as suas anotações e o Alt F4, que também é a mesma coisa, para você sair do programa. Belezinha? Agora vamos ver como que isso pode ser cobrado em uma questão de prova. Olha lá, separei aqui a questão para você. Para salvar uma apresentação do LibreOffice Impress com senha, clica-se no menu Arquivo e em seguida na opção Salvar Como, na janela que se abre, dá-se o nome ao arquivo no campo Nome, seleciona-se a opção Ferramentas e em seguida Opções Gerais e digita-se a senha. Para concluir, clica-se no botão Salvar. B. Pressiona-se a combinação de teclas Ctrl Shift S e na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo no campo Nome, a senha no campo Senha e clica-se no botão Salvar. C. Clica-se no menu Arquivo e em seguida na opção Salvar. Na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo no campo Nome, a senha no campo Senha e clica-se no botão Salvar. D. Pressiona-se a combinação de teclas Ctrl S e na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo no campo Nome, seleciona-se a caixa de combinação Salvar com senha e clica-se no botão Salvar. Para concluir, digita-se e redigita-se a senha e clica-se no botão OK. E no E, clica-se no menu Arquivo e em seguida na opção Salvar, na janela que se abre, dá-se o nome do arquivo no campo Nome, seleciona-se a opção Ferramenta e em seguida Salvar com senha. Na janela que se abre, digita-se e redigita-se a senha e clica-se no botão Salvar. Então veja, aqui é uma questão que exige um pouco de atenção. Aliás, um pouco não, muita atenção. Primeiro, como que eu faço para salvar com senha? Você lembra, tem que ir no Salvar Como. Então aqui, esse é o caminho. Tem que ir no Salvar Como. Quais são as alternativas que traz o Salvar Como? A alternativa A está trazendo Salvar Como. A alternativa B está trazendo Salvar Como indiretamente, porque aqui ele está trazendo a tecla de atalho Ctrl Shift S. A alternativa C, ele está dizendo a opção Salvar, só que aqui, a opção Salvar, ele está trazendo como se fosse a primeira vez, então pode ser válido, porque o Salvar e o Salvar Como pode também trazer a mesma coisa quando é a primeira vez. Ctrl S é só salvar, né? E no E ele está trazendo em arquivo, em seguida a opção salvar e na janela que se abre dá-se o nome ao arquivo e seleciona-se a opção ferramentas. Então quer dizer, o que a gente precisa fazer? Relembrar. Onde é que fica a opção para colocar senha dentro do salvar como? Então, ó, vou voltar aqui. Uma vez que esse documento não está salvo, eu posso usar o Ctrl S, ele vai abrir o salvar como. E eu não tenho a opção ferramentas aqui, tá vendo só? Eu não tenho ferramentas. Eu tenho a opção já direta, salvar com senha. Pode ser o Ctrl S? Pode. Pode ser o Ctrl Shift S? Pode. Olha aqui, ó. Ctrl Shift S é o salvar como. Então eu só preciso analisar aquele que traz o campo para eu marcar. Salvar com senha. Vamos ver lá? Voltando para cá, a alternativa A está trazendo o quê? Clica-se no menu Arquivo e em seguida na opção Salvar Como. Na janela que se abre, dá-se o nome ao arquivo no campo Nome e selecione a opção Ferramentas. Tem essa opção Ferramentas? Não tem. Então a alternativa A já era. B. Pressiona-se a combinação de teclas Ctrl Shift S e na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo no campo Nome, a senha no campo Senha e clica-se no botão Salvar. Tem campo Senha ali? Não, não tem. Então a alternativa B também já era. No C ele diz, clica-se no menu Arquivo e em seguida na opção Salvar. Na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo no campo Nome, a senha no campo Senha e clica-se no botão Salvar. Não, também não é assim que aparece, né? Eu preciso marcar a opção Salvar com senha. Lembre-se disso. Aí no D, pressiona-se a combinação Ctrl S. Beleza. Na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo
no campo nome. Ok. Seleciona-se a caixa de combinação salvar com senha. Opa, ele está trazendo aqui, ó, caixa de combinação. O que é caixa de combinação? Caixa de combinação é aquela caixinha assim, ó, que abre, tem aqui, e aí você marca, tá? Salvar com senha, clica-se no botão salvar. Para concluir, digita-se e redigita-se a senha e clica-se no botão OK. Perfeito, essa é a alternativa correta. Na alternativa E, ele está trazendo para a gente o seguinte, ó, opção ferramentas. Não dá, não existe essa opção ferramentas. Então, portanto, alternativa correta, alternativa D, alternativa que traz aí todas essas ações. Beleza? Então, paramos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!